Que situação se encontra hoje o mundo religioso e que impacto essa situação que o mundo religioso se encontra pode trazer para nós, que somos cristãos, no sentido da simplicidade de obedecer apenas à palavra de Cristo, de buscar esse conceito de sermos livres para apenas obedecer à palavra. Qual o impacto que isso tem? Alguém gostaria de comentar um pouco sobre isso? Faz um sinal, põe a mãozinha aí, e aí o Reinaldo me ajuda e você pode comentar. Alguém gostaria? É, professor? Pode Ó, falar, Peterson. é, é, o irmão tava falando aí do começo do vício do cigarro mesmo. É, é, isso mesmo. E assim, inclusive, alguns não todos os pecados. Um assassino mesmo, ou quando ele mata um, ele pode ficar com uma consciência pesadíssima. A hora que ele mata o segundo, a consciência já não é tão pesada. Nada. Exatamente. Ah, e o excesso, o vício, leva a uma outra coisa também. Falando em cigarro, né? Uhum. Ou overdose. Isso. E, e, e assim é o pecado também. Uhum. Em, em, tem pecados que, sinceramente, eles podem sim matar a gente na hora. Uhum. Mexe com uma pessoa errada aí, e leva um tiro, pronto. Ó, ó, agora o que fala do salário do o pecado é a morte. Uhum. E, sim, e supondo onde que não mexeu com ninguém, nada disso, é os pecados que se dizem assim comuns. Uhum. O, o que fala é que você vai morrer um Uhum. dia. Mas não fala quando. Pois é. Quando. É Até exatamente por. nesse, Peterson, é exatamente nesse sentido aí que eu estou colocando. Né? Nós temos um mundo religioso extremamente eclético, liberal, na área da adoração, em todos os âmbitos, e nós estamos agora tendo uma influência direta deste mundo religioso que se diz também cristão. E, e temos nós com o conceito da obediência à palavra de Cristo, com o conceito de examinar tudo para ver se está de acordo com a palavra de Cristo. Agora, há um grande desafio aí. O desafio é o que nós sentimos e o que nós sabemos. O que nós sentimos, ele tem a propensão de ser mais forte do que o que nós sabemos. Ou seja, a nossa experiência. Então, quanto mais contato nós tivermos com o errado, a gente vai ficando cada vez mais dessensibilizados daquilo que é correto. E aí vamos baixando o nível de resistência e nos acostumando com aquilo, porque é aquilo que está o tempo todo concorrendo conosco. Agora, o que nós sabemos, que é a nossa consciência, muitas vezes ela pode ser amortizada, mas o que nós sabemos deve proceder da palavra de Cristo, da nova aliança. Então, nós temos o conceito do que nós estamos vivendo e experimentando como modelo de adoração no mundo religioso, e nós temos o que nós sabemos ou temos acesso através da palavra de Cristo, que não é igual a isso aqui, é diferente, é diferente.
Mas na nossa mente, Exatamente. nós começamos a criar uma fusão dessas duas coisas, e quando nós menos esperamos, nós estamos defendendo posições que a Bíblia não autoriza, nem trata, nem fala, e a propósito, fala ao contrário. Eu vou dar um exemplo só. Tem vários, né? Quando você estuda o Sermão do Monte, o maior sermão que Jesus deu, num texto do Sermão do Monte, Jesus ele diz claramente que uma das coisas que mudou da antiga aliança para a nova aliança é que na nova aliança não há mais voto, não há mais esse tipo de Exatamente. compromisso, votar, jurar, assumir esse comprometimento com Deus como havia na velha aliança. Depois o apóstolo Pedro vai corroborar com isso, relembrando que não há mais voto. Antes seja o seu sim, sim e o seu não, não. Mas é muito comum você ver nos programas de televisão aí evangélicos e nas igrejas, os pastores estimulando os membros a fazerem voto, sobretudo quando se trata da oferta, quando se trata dessa área de adoração que é a oferta. Então, veja bem, de forma nua e crua, de forma ausente, né? Assim, fora da. Observando. Bom, nós temos Jesus dizendo que não há mais voto, e nós temos pastores dizendo que é para votar, estimulando as pessoas da igreja a votar. Então, veja a que ponto chegou de, em igrejas que se dizem cristãs, você poder ver ensinos abertos em cadeia nacional, estimulando e pedindo para as pessoas fazerem votos, enquanto que no Novo Testamento o nosso Senhor Jesus Cristo está falando que esta prática não existe mais na Nova Aliança. Você está Ah, vendo como sim, que a sim, ignorância ela é explorada pelo misticismo, exatamente. pelo sensacionalismo? Então, que E impacto pelo isso, jurídico. que impacto isso tem em nós como igreja do Senhor, igreja de Cristo? Será que tem? Será que nós enfrentamos Ó, esse problema? um, Alex, um, do, um dos efeitos desse veneno é que a gente passa a ser enxergado pelos outros como mais uma denominação, sendo que não é isso. Exatamente. Oh, e- Esse é um efeito colateral que nós vamos falar daqui a pouco. É que ah, ah, quando nós não somos aceitos pelo meio, somos rejeitados, nós temos a tendência humana de aliviar para ser aceito. Isso é um grande problema. isso é um Problema. pecado terrível. De solução. É, Um, um, é, o professor falou de juramento aí, eu fico pensando até em irmãos que se formam médicos, eles sim precisam fazer aquele juramento de Hipócrates. Sem é, aquilo, eles não se formam. é, Quartel, jura bandeira. No, aqui, no, é. nos Estados Unidos, fazem colocar a mão em cima da Bíblia e fala, você jura dizer somente a verdade? É. Esses são outros critérios, mas, Jefferson, acho que tinha dois irmãos aí querendo falar também. Vamos, depois a gente volta contigo. É só isso. Beleza, É obrigado. o Alex, na ordem tá o irmão Giovanni, depois o irmão Gracino, e aí eu vou colocando os outros. Tá bom. Giovanni, sobre essa tua pergunta, Alex, nós temos que voltar lá. Eu nem vou voltar no Velho Testamento, para não ir tão longe. No Novo Testamento. Realmente, o meio influencia a pessoa. Influencia tanto que pode cauterizar o teu coração hoje. Essa é a tua pergunta. isso. E nós temos, como cristãos, voltar à igreja primitiva quando ela foi fundada lá em Atos. Ela Isso. foi fundada, a Bíblia deu todo o nosso ensinamento, é só a Bíblia. Depois os apóstolos e os que escreveram a Bíblia morreram, e a humanidade não teve mais a referência, sempre teve
equivocadamente, eles dizem que perderam a referência, aí vieram esses aí, os fundadores das igrejas, que receberam visão de Deus. Errado. Uhum. E hoje, graças a Deus, nós estamos voltando, nós estamos, a palavra certa é restaurando a igreja de Cristo. Uhum. Então, nós temos que ter o cuidado, nós na igreja de Cristo, de, ao receber pessoas, fazer como Paulo falou para Timóteo e Tito. Qualquer doutrina que não seja da Bíblia, que entrar na igreja, combata. Combata com sabedoria. Por isso a importância de termos na igreja, quando fundar, os presbíteros, os diáconos, bispos, anciões, que é a mesma função, fora os diáconos, para que essas pessoas, como disse Paulo lá para Tito e Timóteo, vão dar o norte pela Bíblia da igreja. Isso. E, infelizmente, aqui na nossa igreja do Sul, ainda não temos presbíteros. Estamos trabalhando com isso para o futuro, se Deus quiser permitir, para que tenhamos. É importante essa função. Se não fosse importante, Deus não falaria para nomear. Perfeito. E, para finalizar, eu vejo que a humanidade é natural do ser humano. O ser humano busca aquilo que é melhor para ele. Que o correto, como servo de Deus, viemos para aqui na Terra para servir a Deus, é nós buscarmos servir a Deus e não nos servirmos. Exato. Então, tem pessoas que buscam igrejas, eu quero beber cerveja, aquela me deixa, aquela não deixa. Então, as pessoas buscam interesses pessoais de forma equivocada. Nós temos que ler a Bíblia, nós somos servos de Deus, criação de Deus, a imagem de Deus, para servir a Deus. Uhum. E Deus nos deu a Bíblia. Ó, quer me servir? Quer ser meu servo? Eu não te obrigo a me servir, mas tu quer me servir? Está aqui a Bíblia. Se a igreja não está nessa doutrina, essa não é a igreja de Deus. Isso. Eu só tenho uma pergunta, a contraponto, que eu tenho uma questão pessoal, que eu até coloco para ti, Alex, que eu tenho falado, por ser novo na igreja, o Pedro tem me acompanhado na nossa congregação, nas aulas aqui, Uhum. eu tenho discutido com alguns amigos de outras congregações dentro dessa doutrina. Sim. E eu falo da minha, e até eles buscam na internet, no Face, Giovanni, embora eu explique, mas a tua igreja é mais uma denominação Igreja de Cristo. Embora eu fale lá, não, é Igreja de Cristo, porque Atos 2 foi fundada assim, assim, assado, o próprio Cristo falou, mas algumas igrejas colocam denominação para identificar o prédio. Uhum. Eu tenho uma posição, como lá na origem não existia prédios, existia casas, né, até prédios, com identificação, não seria mais interessante, penso eu, de não ter identificação Igreja de Cristo, nos reunirmos ali, como no antigo, lá no início, na origem, e as nossas pessoas, todas na vizinhança, não tem identificação. Todo mundo sabe que ali é uma igreja, mas não sabem qual. Eles entram e ali a gente explica. Uma pergunta, um contraponto, para não pensarem como meus amigos pensam. É mais uma denominação. Aí tem toda aquela explicação para dizer que não é. É que ter placa ou não ter placa não resolve a polêmica, porque do ponto de vista de quem está de fora, a pergunta é o que é aquilo? É o que é uma igreja? Então, não é o que está na nossa mente nesse sentido, é o que está na mente de quem está passando pela frente e do lado de fora, ok? O critério que algumas congregações usam uma placa para dizer Igreja de Cristo, para nós, o nosso conceito, esta placa não tem significado no sentido de uma identidade denominacional, porque o termo para nós é neutro, não é? O termo aqui se reúnem cristãos, Igreja de Cristo. Alguns nem põem lá a escola da Bíblia, não é? Ou a igreja, Igreja de Deus, são todos termos que o Novo Testamento usa. O que nós entendemos que não é adequado é usar um termo que na Bíblia não usa. Mas no Novo Testamento, nós temos aí cerca de 23 termos que são usados pelos apóstolos e pelo próprio Jesus para se referir aos cristãos, aos discípulos, à igreja. Então, olha, esses três que eu falei já são termos que a própria Bíblia usa para se referir a nós, ok? Então, ter uma placa com um termo só para identificar como local de reunião, assim, eu não entendo que isso dá margem para nós entendermos que é uma denominação. Agora,
do lado de fora, os que não são cristãos, com placa ou sem placa, quando eles sabem que é uma igreja, na mente deles é mais uma. É só mais uma. Então, esse conceito, ele é desmistificado pelo conhecimento. Não tem outra maneira. Então, quantas pessoas já não foram à igreja achando que era uma denominação, pelo menos nas que eu já congreguei? Por exemplo, lá em Campinas, no São Bernardo, tem uma placa escrito assim: aqui se reúnem cristãos. Embaixo está escrito bem pequeno: todas as igrejas de Cristo vos saúdos, Romanos 16:16. Então, já tiveram pessoas que hoje são irmãos em Cristo que foram lá porque leram uma placa e falaram: eu achei muito interessante, porque aqui não tem um nome, está dizendo aqui se reúnem cristãos, eu queria saber o que era isso aí. Mas veja, ele foi estimulado na curiosidade. Mas ele sabia que ali reunia-se um grupo de uma igreja. Quando ele foi, pela curiosidade, pelo contato que tivemos, ele começou a estudar a Bíblia, e aí, através do conhecimento, ele foi libertado dessa questão da identidade, ok? Então, veja só, como nós somos influenciáveis, né? E eu vou unir as duas ideias aqui. Você vai ver lá em Gálatas, capítulo 2, que o próprio apóstolo Pedro, veja bem, Pedro, um dos principais, né? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, disse: olha, o próprio Pedro se deixou influenciar com a acepção de pessoas, porque quando estávamos lá com os gentios, vieram os da parte de Tiago, que eram de Jerusalém, e quando eles chegaram, Pedro se afastou dos gentios e foi comer com eles, causando acepção de pessoas, porque o judeu não estava com o gentio, na igreja. E aí, Paulo diz que Pedro se tornou passivo de repreensão e chamou a atenção dele no meio de todo mundo, porque a atitude foi visível de divisão entre cristãos judeus e gentios. Então, se Pedro, o apóstolo, e se na igreja havia esse tipo de conceito de se adequar à situação, você imagina quase 2000 anos depois, influenciados por um mundo religioso totalmente diversificado, que impacto isso tem na vida de cristãos? Sobretudo aqueles que ainda não têm o conhecimento fundamentado para saber responder e dizer: não, eu sou convicto porque olha aqui, não é isso que eu faço, e eu tenho a palavra. Agora, unindo os dois pensamentos, não é? Estas funções de presbíteros, elas não estão sozinhas no texto bíblico quando se refere à sua função na igreja. Lá em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo diz: profetas, evangelistas, mestres, apóstolos e pastores, presbíteros. Então, quando uma igreja não tem pastores, não quer dizer que ela é menor em doutrina que uma que tem. Eu entendi o que você colocou sobre maturidade da igreja, porque essa é a natureza da igreja, é se tornar madura para ter pastores. Mas isso não quer dizer que quando ela tem, por exemplo, profetas, né, pregadores e mestres, como era o caso de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria foi a primeira igreja a mandar missionários para lugares onde nunca tinha sido pregado o evangelho. E os primeiros missionários pagos para isso foram Paulo e Barnabé, mandados por uma congregação que não tinha pastores, só tinha profetas e mestres. Então é por isso que lá em Efésios 4:11, na mente de Jesus, a igreja dele, ela é coordenada, ela é conduzida por guias, por pessoas que têm funções. Agora, no versículo 12 ao 15, você vai ver que estas pessoas, elas têm como dever, obrigação, elas têm como responsabilidade levar o conhecimento pleno de Cristo para toda a irmandade, com o objetivo que eles cresçam, se desenvolvam nos seus ministérios, e em Efésios 4:15, 14, que eles não sejam como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Então, o conhecimento de Cristo, da sã doutrina, é fundamental no quesito adoração. O grande problema que nós temos é que nós estamos influenciados, às vezes, por fora
e um pouco por dentro, porque tem alguns irmãos que eles não têm fundamento no Novo Testamento para certas afirmações. É como dizer, por exemplo, o seguinte: não, você não precisa ser batizado, você só levanta a mão, faz uma oração ao Senhor e aceita Jesus, que está dentro, está salvo. Bom, aí você pergunta, onde está escrito isso no Novo Testamento? Se a pergunta é o que eu devo fazer para ser salvo no Novo Testamento, então a resposta tem que estar escrito lá. E a resposta está em Atos capítulo 1, exatamente como Jesus mandou que os apóstolos fizessem lá em Mateus capítulo 28. Pregue o evangelho, quem crê, então batize essa pessoa. E aí nós vemos as dezenas de exemplos de batismo no livro de Atos, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Então, como que alguém pode negar isso? Nega. Esse é o X da questão. Nega na cara dura, sem problema nenhum para muitas pessoas. E esta atitude tem impactado muitos irmãos, muitos, em várias áreas. E a área da adoração é uma área assim, ok? Então, é uma área de influência. Agora, Por eu isso, queria... Alex, que tu falaste ali que realmente os problemas da igreja eles foram colocados na Bíblia. Esse erro do Paulo, para aprendermos, eles aprenderam com os erros, foram registrando, que Isso, fique de lição. E a primeira carta de Paulo a Efésios, ele falou disso, e depois, lá quando ele voltou a falar para os Efésios, para Timóteo, aí ele, mais amadurecido, ele disse da importância que deveria ter uma igreja com seus presbíteros, anciões, pastores, isso. com conhecimento do ensino para combater todos esses problemas que poderiam surgir e surgem. E mesmo assim vão surgir, tá? Mas vai minimizar, né? Eu queria concluir isso contigo para depois passarmos para o outro irmão. Desculpa ser pendante um pouco, mas hoje eu queria bater um papo mais com algumas perguntas gerais aqui, né? E depois entrar no finalzinho um pouco sobre o próximo tema que vai ser a ceia. Mas veja bem, qual é a diferença entre cristianismo autêntico, uma denominação e uma seita? O que difere uma da outra? E o que elas têm em comum? Então, escute bem aí. Cristianismo autêntico. Vamos ver se você concorda comigo. Eu vou fazer 4 perguntas para cada uma dessas 3 variáveis. A primeira é o cristianismo autêntico, verdadeiro. Veja se você concorda comigo. Primeira pergunta. Quem fundou o cristianismo? Quem é o dono da igreja? Cristo. Beleza. Concordamos todos aqui que quem fundou a igreja e quem é o dono dela é Jesus Cristo? Perfeito. Sim. Sim. Segunda pergunta. Onde a igreja começou? Qual foi o primeiro lugar no mundo onde estabeleceu-se a primeira congregação da Igreja de Cristo no planeta Terra? Jerusalém. Perfeitamente, conforme as escrituras do Antigo Testamento apontava. Foi em Jerusalém. E Jesus disse isso. 2 vezes ele disse para os apóstolos, começando por Jerusalém, Samaria, Galiléia, até os confins da terra. Então, Jerusalém é o lugar onde a igreja começou. Em que ano da nossa era isso começou? Nós estamos no século 21 do ano zero, o nascimento de Cristo. Em que ano a igreja historicamente começou no planeta Terra? Por volta do ano 30. Exato. Entre 30 e 33 há o erro do calendário juliano, mas vamos considerar a idade de Cristo, 33 anos, como aqui. Poderíamos adotar os 30, mas vamos adotar o 33 para ficar em harmonia com a idade dele, mais ou menos ali, tá? Então, eu sei quem é o dono da igreja, Jesus. Eu sei onde ela começou, Jerusalém. Eu sei a data histórica que ela começou, ano 33 da nossa era. E a quarta pergunta é: esta igreja, ela se rege, ela se fundamenta, ela tem como seu estatuto o quê? A verdade. Perfeitamente.
Em outras palavras, a palavra de Cristo, a verdade, a sã doutrina, o Novo Testamento, respeitando o contexto de que no Novo Testamento nós encontramos a sã doutrina, mas há também vários ensinos que não são sã doutrina, ok? Por exemplo, quando o Novo Testamento diz que as mulheres, mas isso não exclui os homens, mas o texto fala que as mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso, evidentemente, a Bíblia não está querendo dizer com que roupa a mulher deve se vestir, mas como ela deve se vestir, ok? Não está dizendo nem saia, nem calça, não está dizendo se é preta, se é branca, se é marrom, não está dizendo se precisa ter roupa íntima ou não. A Bíblia não entra nesse conceito, ela é mais prática. Ela diz modéstia e bom senso. Então, a mulher e o homem vai aplicar modéstia e bom senso em qualquer cultura e vai estar bem vestido, certo? Então, tranquilo, a sã doutrina está lá. Agora, a sã doutrina é essa, modéstia e bom senso, e não ir para, só pode usar preto, só pode usar branco, só pode usar calça. Tal. Aí é acréscimo humano. Então, é preciso entender que há sã doutrina, mas há também conceitos. Existem ensinos que não estão baseados especificamente num comportamento, mas está baseado num conceito que a gente pode aplicar. Tá certo? A Igreja Assembleia de Deus, e sobretudo os pentecostais, caíram num erro tremendo. Eles diziam, nos anos 60, 50, 40, 30, 20, 10, eles diziam que a televisão era a caixa do diabo. Que se um irmão fosse pego assistindo televisão, ele ia ser suspenso, se reincidisse ou comprasse, poderia ser expulso. E eu conheci vários que foram expulsos das igrejas pentecostais por conta de televisão. Bem, hoje a Assembleia de Deus tem programa na televisão. Então, aquela doutrina deles não era sã doutrina, porque uma sã doutrina, ela tem uma característica. Ela não muda no tempo, ela não muda numa etnia ou num lugar. Ela é perene, caráter geral, até Jesus voltar. Não importa se é grego, chinês ou brasileiro. Sã doutrina é sã doutrina. Agora, conceitos é diferente. Então, essas quatro. Então, o cristianismo autêntico. Jesus é o fundador, Jerusalém é o lugar, ano 33 é a data, e Novo Testamento, sã doutrina e os textos que tratam da nossa liberdade também de escolha com base nos conceitos. Beleza. E uma denominação? Uma denominação, escute bem, hein? Preste atenção. Uma denominação, ela tem um fundador que não é Jesus. Igreja Batista, João Hus. Igreja Luterana, Lutero. Igreja Presbiteriana, João Wesley. Igreja Episcopal, o Rei Luís XV. Então, a Igreja Universal, Edir Macedo. Igreja da Graça, R.R. Soares. Igreja Mundial, Valdomiro. Então, veja bem, primeira coisa que você identifica numa denominação é que ela existe como igreja a partir de um fundador que não é Jesus, é um homem, como igreja. Segundo, o local que ela foi fundada não é Jerusalém. Por exemplo, a Universal foi em Belfor Roxo, Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. Então, não é Jerusalém. Terceiro, não foi no ano 33, no caso da Universal foi em 1983. Começou em 73, em 82 é que teve o seu estatuto de abertura formal. Então, isso não é ano 33. Okay? Então, como é que é uma igreja nova demais? E antes dela, como é que estava o cristianismo? Não existia? Não é? E o quarto, não é só a Bíblia, por si só, não é só o Evangelho, a verdade pura. Existe um conjunto de regras estatutárias que, para alguém ser membro, o seu comportamento tem que ser de acordo com aquela doutrina. Por exemplo, se você pegar o Estatuto Social da Igreja
Deus é amor, você vai ver que fala até que óculos, a mulher não pode usar óculos espalhafatoso, tem que usar óculos no padrão cristão, da medida de saia, da altura da saia e tudo mais. Então, existe um conjunto de regras doutrinárias que, para você ser membro, você tem que professar. E se você não andar de acordo, a igreja presbiteriana é assim. Quando você faz a confissão de fé na presbiteriana, você está dizendo que para ser presbiteriano, você aceita a convenção, o que está convencionado lá. Ok? Por isso a pessoa é presbiteriana. Então, o mundo denominacional, ele usa o nome, a denominação, dar o nome para se identificar. Então, quando alguém diz eu sou presbiteriano tradicional, ele está dizendo eu não sou batista, eu não sou metodista, eu não sou assembleiano, eu sou presbiteriano e sou presbiteriano tradicional. Não sou livre. Certo? Então, o mundo denominacional, ele se identifica com o nome no sentido doutrinário, teológico, do que como ele crê e se comporta. Okay? Isso é uma denominação. É diferente do cristianismo autêntico. Tem um fundador que não é Jesus, um ano que não é o 33, um lugar que não é Jerusalém, e além do Novo Testamento tem um conjunto de regras chamado credo ou doutrina, que vai reger o comportamento dos seus membros. E uma seita? Uma seita... Só dando um adendo aí. Oi? Só dando um adendo aí, e creio eu ser conveniente. É, é, o John Wesley e o Martinho Lutero, eles não foram bem fundadores das religiões que levam o nome deles. Sim, inclusive eles não queriam, mas os discípulos os deles o fizeram. Mas no final da vida, antes de morrer, Lutero deixou escrito que ele concordava. Ele concordou. Mas enfim, a questão é que no que se tornou o movimento, há uma identidade direta com quem idealizou. Ok? Um viés aí. Ok, e uma seita, qual é a diferença? Ou as similaridades, né? A seita, ela é em quase tudo, menos num ponto igual à denominação. Só um ponto que ela diverge. Então, a seita, ela tem um fundador que não é Jesus. O que é seita? Não sou eu que estou interpretando isso, isso é o mundo teológico que diz, o mundo religioso. Uma seita. O espiritismo é seita, mormonismo é seita, testemunho de Jeová é seita, adventismo do sétimo dia é seita. Por que é seita? Por causa disso que eu vou falar agora. Primeiro, tem um fundador que não é Jesus. No caso, por exemplo, do Sociedade Torre de Vigília, Testemunho de Jeová, Charles Taze Russell. No caso do Adventismo do Sétimo Dia, Ellen White. No caso do Espiritismo, Allan Kardec, o Rivail francês. Então, esses movimentos, eles são chamados seitas porque tem, então, um fundador que não é Jesus. Eles têm um ano de fundação que não é o ano 33. Eles passaram a existir na sua história a partir de um ano determinado, que não é o ano 33. Terceiro ponto, eles foram fundados em lugares que não é Jerusalém. Não começou lá. Eles sabem disso e atribuem isso. Começou em outro país, em outro lugar do mundo, né? Inglaterra, a França, Estados Unidos e assim por diante. Okay? E o quarto aspecto é que vai fazer a diferença. É que as denominações, elas não aceitam nenhum registro inspirado além da Bíblia. Nenhuma denominação. Todas elas aceitam o Velho e o Novo Testamento somente. Eles podem até misturar os dois. Colocar o Velho no Novo, fazer um monte de atrapalhação. Mas eles concordam com uma coisa. Eles não aceitam como inspirados textos que vão além do Velho e Novo Testamento. Eles têm a mesma Bíblia que nós usamos. 66 livros, 39 e 27. Ok? 39 no Velho e 27 no Novo. Agora, uma seita não. Uma seita, ela vai dizer
toda seita vai dizer que a Bíblia é falha ou incompleta ou é apenas parte de uma revelação maior. Então, o Allan Kardec, ele vai dizer que a Bíblia vai até a terceira revelação, sendo que o Espiritismo traz a elucidação. As pessoas não estavam prontas para receber o Evangelho, perseguiram os cristãos, perseguiram a Jesus, e ele afirma, então, que a revelação trazida pelo Espírito Emmanuel, psicografando ele o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo e tantos outros textos, né, é que traz a verdadeira elucidação, né, do texto bíblico, do que é a verdade posta hoje. Os Mormons, né, o comunismo começou com Joseph Smith. Joseph Smith afirma ter ido orar na floresta e apareceu então para ele Jesus e Josué e Elias, e Jesus então encarregou ele de trazer a igreja de novo para a terra, porque a igreja tinha sido retirada da terra, ok? E Jesus, inclusive, tinha ido pregar nas Américas. E esse livro perdido, que é chamado Livro de Mórmon, foi revelado a ele, Joseph Smith. Ele encontra esses livros escrito em placas de ouro, próximo ali à casa dele, e a partir dali ele começa a pregar o que se torna depois o mormonismo. Então, assim também Ellen White, ela era de uma igreja dissidente dos metodistas, lá no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Depois do noivo dela ter dado algumas datas para a volta de Jesus e Jesus não voltou, ela então disse ter tido uma revelação em que Jesus estava, na verdade, provando quem seriam ali os fiéis, né, o pequeno rebanho fiel. E então ela disse, ela teve nessa revelação lá os mandamentos, o quarto mandamento brilhava mais que os próximos, e que a restauração da igreja passava pela guarda do sábado, e aí ela começa então a escrever, e ela é tida pelos adventistas como profetisa inspirada, e os textos dela são tão inspirados quanto a Bíblia. Então, uma seita, o que ela tem em comum? Todos os seus fundadores ou se auto-intitulam, ou os seus discípulos dizem que eles são pessoas inspiradas e que seus escritos são inspirados tanto quanto a palavra de Deus. E que a palavra de Deus, então, estaria ou incompleta, ou errada em alguns pontos, ou seria apenas parte de uma revelação, e estes seriam, então, as pessoas que Deus teria revelado o contexto e como seria dali para frente. Então, isto no mundo evangélico ou no mundo religioso é chamado de seita, ok? Essa característica. O Edir Macedo, ele não se diz inspirado por Deus. Ele não tem livros escritos dizendo que é o complemento da Bíblia. Ele não ousa isso. É outra estratégia, é outra técnica. Já uma seita, ela vai direto nesse âmago, dizendo que o seu fundador é um oráculo, é um iluminado, alguém que Deus então revelou a verdade e ele então passa a trazer essa verdade. Então veja, cristianismo autêntico, denominação e seita. Nós somos cristãos em que sentido, meus irmãos? Para nós. Para nós é o seguinte, ó, ninguém funda a igreja mais, porque ela já foi fundada por Jesus. Ninguém funda a igreja. Se eu e você aqui formos pregar o evangelho num lugar que não tem igreja ainda no Brasil, nós não estamos começando uma igreja. Nós estamos começando uma congregação da igreja, que já começou lá em Jerusalém. Então, ninguém funda. A gente entra na igreja que já foi fundada por Jesus. E a gente entra como? Obedecendo a palavra de Cristo, sendo batizado, se tornando um discípulo dele. Ok? Quando? Bom, uma vez que a igreja já foi fundada e pelo dono dela, Jesus, e para entrar nela é só obedecê-lo, à luz da sã doutrina nos evangelhos, então nós entendemos que qualquer pessoa pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, sem problema nenhum.
Então ele não está fundando. A igreja, onde ela está? Ela está pulverizada no mundo. Sabe que no início os apóstolos até tentaram exercer um certo controle. Até tentaram. Começou um grupo aqui, mandava alguém lá. Começou outro ali, mandava outra pessoa. Eles mesmos iam e tal. Só que o negócio cresceu tanto, mas tanto, que não tinha como mandar. Quem que foi lá para a Etiópia? Sabe quem pregou o evangelho na Etiópia? Um etíope que teve um estudo bíblico só. Com quem ele teve? Com Filipe. Foi para a Etiópia. E a igreja prosperou lá, assim como prosperou em Roma. Quem pregou o evangelho em Roma, ali na Praça de Ápio, quando eles desembarcaram em Roma? Quem e os irmãos estavam lá para receber? Não tem, soldado desconhecido. Igreja de Cristo não tem controle humano. Estas congregações que eu e você conhecemos, nas cidades, aí na sua cidade e tudo mais, são apenas grupos de cristãos em evidência. Você e eu não sabemos quem são os cristãos que estão na cidade inteira. Impossível saber, não é controle nosso isso. Tem histórias muito interessantes nos registros antigos e recentes. Você sabia que, por exemplo, lá em Portugal, os irmãos nos Estados Unidos fizeram uma convenção da Igreja de Cristo e escolheram Portugal. Quando eles chegaram lá, foi convidado lá um senhor, e ele participou dessa reunião, e quando ele não era tido como membro da igreja, porque não era conhecido da igreja nem nada, mas quando esse senhor participou dessa reunião, vendo toda a sã doutrina, tudo como estava sendo colocado, ele disse, mas nós somos cristãos, igual vocês. Nós pregamos essa mesma fé, esse mesmo conceito de fé. A igreja já estava lá antes de mandarem missionários para lá. Quantas histórias não existem de cristãos anônimos, de pessoas que estão voltadas para obedecer à simplicidade das Escrituras? Então, a gente tem que tomar cuidado, não é? Por quê? Porque a igreja ela não está numa caixinha, a gente conta quantos membros tem, e aí sabe quantas congregações tem e tal. Isso aí é o que está em evidência para a Irmandade. Mas isso não é a realidade. A realidade é outra. Elias caiu nesse erro. Só eu, Senhor, sobrei aqui e tal. E Deus falou, olha, Elias, tem mais uns milhares aí além de você. Não é só você, não. Então, é o que a gente vê, não é? Mas não é o que a gente sabe. O que a gente sabe é o seguinte, que para ser cristão, tem que obedecer, deve obedecer a Cristo, por meio do Evangelho, do Novo Testamento. E essa pessoa, ela faz isso na simplicidade de buscar ter a sua vida fundamentada nesses ensinos. Ponto. O grande problema é o que os outros dizem que a gente tem que fazer para ser cristão. E a grande preocupação na adoração é o efeito que o mundo religioso tem hoje para influenciar a gente. E a gente se deixar influenciar por esse mundo religioso estragado, que precisa de Cristo, precisa ser resgatado para a verdade. Esse é o grande ponto aí. Me desculpa ter sido tão prolixo, ter falado tanto, viu, meus irmãos? Mas temos o outro irmão agora. Reinaldo. O Alex, na verdade tinha uma lista, aí teve um irmão que disse que já foi respondido, o outro estava ficando sem bateria. Então a lista agora está assim na ordem. Gracino, Rogério, Cleusa, depois João Verdun. Eu não vou ficar mais interrompendo ninguém, então vai lá, Gracino. Irmão Gracino. Eu estou aqui só para falar boa noite, cheguei atrasado, peguei no meio da coisa, peguei agora aqui. Só isso, muito obrigado. Amém. Só isso mesmo. Rogério. Rogério. Graça e paz, irmão. Houve aqui um eco com o aparelho da minha esposa aqui de lado. Tá, é só ela se afastar um pouquinho que melhora. Pronto. Vou me deslocar aqui. Tá. Irmão, voltando para nós, a Igreja de Cristo, essa que conhecemos, eu acredito que o que mais acontece é o chamado achismo na vida de alguns irmãos. O achismo humano,
aquele pelo qual essas pessoas, por terem um pouco de conhecimento, acredita que vale a pena apostar no seu achismo, Sim. desconsiderando o princípio básico das escrituras, Uhum. que é obedecer o que está escrito, buscando se posicionar dentro da congregação de forma filosófica, errônea, trazendo um transtorno para o nosso meio. E eu vejo com isso que é lamentável, porque não se dá nos recém-convertidos, mas sim alguns já de cabelo branco dentro da congregação. E o que faremos com a expertise de Cristo Jesus concedida nos nossos corações, nas nossas almas? Orar, clamar, para que não aconteça o que sempre está tendo aí fora no mundo, né? Divisões sobre divisões. Tem uma história que eu gosto de contar. Alguns aqui do grupo sabem dessa verdade. Uma igreja de Cristo aqui no município, colado aqui à Fortaleza, ela teve uma divisão para o pentecostal. Certo. Depois teve uma outra divisão para o neopentecostal. Com isso, nós perdemos o prédio da igreja. Por motivo do achismo. E isso é doloroso, é penoso para todos nós. Que Deus nos livre dessa doença pecaminosa que nos atrapalha no andamento do cristianismo. Sim. Obrigado por sua fala, Rogério. Isso tudo é fruto da influência. E, às vezes, o triste é quando essas influências vêm aparecer na própria liderança da igreja, depois de anos e anos e anos, pregando uma coisa, e aí muda e começa a pregar outra. Tinha que ser honesto consigo mesmo e simplesmente sair, mas não causar divisão. Obrigado por sua fala. Quem é o próximo? O João de Porto Alegre. O João de Porto Alegre. Ô, irmão, é a da Cleusa antes, por gentileza. Eu fui anotando a... Ok. Cleusa. Pode falar, Cleusa. Abre o seu microfone. Acho que ela não está aqui conosco. Deve ter ido tomar água. Tá bom, depois pode voltar para ela. Quem mais? Eu sou de Porto Alegre. João de Porto Alegre. Oi, João. Cleusa falou. Você falou assim do Edir Macedo, né? Que uma vez eu vi ele lá nos anos 90 lá falando que a Bíblia Sagrada, irmãos, não deve se dar credibilidade, toda a credibilidade para ela. E logo em seguida eu entendi, né, o que significa isso para o rebanho dele, né? Mas aqui no Sul, como você falou, assim, ó, que a igreja está baixando a guarda e os costumes e as regras estão sendo descuido. E quando a gente prega para uma pessoa na rua, a pessoa ela especula como é que é lá, como é que é os costumes, e aí a gente fica até constrangido quando a gente, na congregação da gente, a gente vê erros que deveriam, né, todos estarem lutando, se cuidando para combater, e isso está sendo muito devagar isso. Então, com esses estudos aí, eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque Jesus seja o nosso Senhor e as regras estabelecidas e recuperadas urgentemente na igreja, toda a igreja. Sim. Isso é culpa nossa, tá? É responsabilidade nossa. A fraqueza dos guias da igreja em ensinar a verdade e se posicionar de uma forma amorosa, mas comprometida com essa verdade, não é para brigar, xingar. Nós estamos aqui para ajudar o Senhor no processo de salvar pessoas. O bem mais precioso para Deus são pessoas. Mas isso não significa que a pessoa na igreja do Pai pode fazer o que ela quer. Isso não. Então, nós precisamos, em amor,
ter condição de cuidar e proteger a verdade. Esta é uma das grandes funções da liderança da igreja: proteger, ensinar, saber conversar com aqueles que se contradizem, convencê-los da verdade. O problema, e eu preciso ser sincero com isso, meus irmãos, sincero aqui é verdadeiro, é que muitas congregações não têm uma liderança preparada, adequada, não é? Para poder instruir como deve. Não são pessoas que estão comprometidas, às vezes, em ensinar essa verdade. Ou nem sequer, às vezes, estão estudando a Bíblia com não cristãos, por exemplo, ou estão ensinando os que já são cristãos. Não é? Então, o que acontece é que a igreja entra numa engrenagem aí num ritmo, e esse ritmo vai. Aí entra um novo convertido, o que vai fazer com ele? Não sabe o que faz. Ele vai aprender por osmose, ele vai aprender, ele chega na casa, ele senta no banco e o que todo mundo faz, ele vai observando e ele vai vivendo aquela vida congregacional sem propósito. Não é? Qual é o propósito? Onde está a congregação? Onde que ela quer chegar esse ano? Quais são os programas que ela tem? Ela tem claramente a sua identidade. Quando o novo convertido entra, qual é o processo de maturidade que essa pessoa vai passar? Com quem ela vai? Quais são os responsáveis? Quem está conduzindo essas áreas aí de maturidade na igreja? Né? Quais são os temas abordados neste ano na congregação? Para onde ela vai? Onde ela quer chegar? Então, se isso não está claro para toda a congregação, se ela não tem um propósito, se ela não tem essas áreas de ministeriais conduzidas, é óbvio que com o tempo isso vai se desgastando e isso vai sofrendo corrosão. Vai, infelizmente. Muito obrigado pelo comentário. Próximo. Obrigado, irmão. Obrigado. Alex, citaste as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. Isso. Isso mesmo, Timóteo e Tito. A Cleusa acho que voltou, daí tem a Cleusa, Paulo César e Genesson. Então, Cleusa. Abre o som, Cleusa. Ainda não abriu. Ainda não abriu. Tem que tocar no microfone. Aqui, eu acho. Aí, agora sim. Agora abriu. Fala agora. Eu sou de Porto Alegre. Oi, Cleusa. Bem-vinda. Tudo bem? Graças a Deus. Amém. Diga lá, minha querida. Sou tia do Giovanni. Ah, sim. Ok. Obrigado por estar com a gente. Você tem alguma pergunta que quer fazer? Algum comentário? Não, só estou participando, estou aprendendo. Muito Tá bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe, viu? Espero Amém. que esteja sendo bom. Amém. Pra você. Um beijo no coração aí para você e sua família. Beijo. Amém. Ok. Quem segue? O irmão Paulo César. Boa noite, irmãos. Está dando para me ouvir? Estamos. Está ouvindo bem? Tá. Alex, maravilha essa explicação que você deu sobre as diferenças aí. Sabe, é uma coisa que, às vezes, alguns perguntam e, assim, ficou muito nítido para mim agora, mas muito mesmo. Né? E voltando para o que o irmão comentou, de como a nossa igreja deve se portar. A gente vendo aqui no livro de Atos, né, eu até citei, creio que num dos estudos que nós fizemos na semana da Bíblia, Atos 2:42, quando ali foi formado, né? Qual é o texto? Porque está um pouco difícil de te entender. Tá, em Atos 2:42. Tá. 42 e 43. Quando diz aqui que todos estavam cheios de temor, isso. Claro que em função de tudo aquilo que Pedro foi declarando para eles, né? Para que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, da comunhão, ao partir o pão, né? Aí já está falando dessa nossa reunião, né? Ao partir o pão, as orações, todos estavam cheios de temor. Eu vejo que isso, hoje, na nova aliança, é o que está faltando para nós cristãos. Esse temor, como foi colocado no outro estudo que nós fizemos com você mesmo sobre vida após morte, né? Que existe céu e inferno, que tem o Hades, então a gente está fixado nisso aí também. Nós podemos estar passando, olha,
Nós temos que estar aqui na sã doutrina, porque o que vai restar depois é o inferno. Jesus falou muito sobre o inferno, né? Então, eu creio que tem que ser colocado, e infelizmente a gente vê nessas pessoas que estão nessa outra leva aí, tá com a porta larga, né? Aquilo que Jesus sempre nos alertou, mas ficou muito bem explicadinho mesmo muito bem. Com relação a quem é o fundador, onde começou a igreja, né? Que ano foi fundado, isso já traz um diferencial, e para que nós firmamos, né, uma palavra. Então, quero agradecer a Deus Glória a Deus. essa explicação muito boa. E partindo por o que está aqui em Atos 2, já é um grande passo para que a gente fique firme, né, na palavra. Isso. E esse a primeira... está aberto. Você pode ver no texto de Atos 2:42 que a primeira observação no primeiro relatório sobre a igreja na terra, que é o da igreja de Jerusalém, Lucas diz que Lucas não, na verdade o Espírito revela para Lucas, a primeira condição ali não é a comunhão, nem as orações e nem a ceia. É o ensino dos apóstolos. Embora seja importante, mas a primeira é perseverar no ensino, na doutrina dos apóstolos. Esta é a chave. Esta é a chave. Para que todo o resto possa se sustentar, o alicerce é o conhecimento da sã doutrina, da verdade. Aí você fundamenta o resto, o que é em cima. Então, quando a igreja não tem esse conhecimento e não está comprometida com ele, ela fica vulnerável. Ela fica aberta a doutrinas estranhas, como foi o caso das igrejas da Galácia, lá em Gálatas capítulo 1. Paulo mesmo ficou admirado, porque eles estavam se deixando influenciar por pessoas e estavam passando tão depressa do evangelho para um outro evangelho. Bom, nós estamos há 2000 anos quase depois de Paulo, e veja que pé nós estamos aqui, né? No mundo religioso. Difícil. Obrigado pelo comentário, Paulo. Muito bem. Rinaldo. Gêneson, depois o irmão Humberto. Ok. Boa noite, irmão. Boa noite, Gêneson. Obrigado aí pela aula aí, excelente. A minha pergunta é sobre quando você falou dessas doutrinas, né, que alguns grupos religiosos, especialmente os pentecostais, alguns têm ainda relativa a vestimentas, né, corte de cabelo e outras coisas mais. Isso. Você disse que eles têm essas práticas. Eu já até conversei com alguns colegas meus que são desses grupos e geralmente eles argumentam que isso não é doutrina, né? Eles usam um termo que isso é uso e costumes. A pergunta que eu faço para você é como contrapor a isto, entendeu? Com eles. Porque eles vão querer argumentar que isso não é doutrina, mas a gente sabe que é, né? A gente entende que... Porque são várias pessoas que eu já conheci que foram até excluídas dessas denominações por não obedecer esses supostos usos e costumes. Sim. Então, a minha pergunta é esta. Muito bem, boa pergunta. Obrigado. Quando estudo com pessoas assim, é lógico que eu já sei que eles não são católicos, né? Eu já sei, você já sabe qual é o proceder deles. Então, eu uso alguns exemplos. Por exemplo, o católico, não tanto o tradicional, mas o católico carismático, que hoje está crescendo muito, ele vai dizer que a imagem não é nada. A imagem. Ela é uma referência da vida de uma pessoa. E isso é recente no catolicismo, tá? Vem com o movimento carismático. Começa nos anos 60 para 70, mas vai estourar mesmo nos anos 80, na Igreja Católica. Mas o católico tradicional pensa um pouco diferente. Agora, na prática, o que acontece? Vamos ser práticos. Então, quando eu estudo com um denominacional que é pentecostal, eu digo, o católico vai dizer que ele não é idólatra. Mas veja bem, você se ajoelha diante de uma imagem. Você ora àquela imagem. Você faz oferta
oferenda para aquela entidade representada por aquela imagem. E durante o ano, pelo menos num dia do ano, no calendário católico, há um culto que é dedicado àquela imagem. É o dia daquele padroeiro ou padroeira, que tem, inclusive, igrejas com o seu nome. São Judas Tadeu, e aí vai. E aí, naquele dia, tem um culto que é dedicado. Então, o católico, ele pode dizer, eu não sou idólatra. Ele pode afirmar isso. O ponto é, as atitudes que são feitas, se prostrar diante de um ídolo, orar para aquele ídolo, ofertar para aquele ídolo, até prestar culto àquele ídolo, são atitudes que demonstram idolatria. Uma coisa é eu dizer e achar e pensar que eu não sou. Outra coisa é eu analisar as minhas ações. São ações de adoração. São atitudes de adoração. Ok? Então, quando um pentecostal ele vai dizer que aquele conceito não é sã doutrina, é um costume, eu digo para ele, pois bem, se um membro não aderir àquele costume, qual é a correção que a igreja aplica a ele? Geralmente eles vão dizer, ele é disciplinado, primeiro. Depende da denominação, mas no geral vai ser disciplinado. Tá. Se ele, então, sabendo que é apenas um costume, ele não acata ainda. Aí ele vai ser suspenso. Se ele, depois da suspensão, ainda não acatar o costume, aí ele é expulso, ele é desligado da igreja. Por exemplo, nas Assembleias de Deus, existe o ensino de que o dízimo não é obrigatório, ele é opcional. Mas vá conversar com qualquer membro da Assembleia se ele vai ter isso como algo opcional. Vá ver se os pastores vão ensinar isso como algo que é costume, é uma opção. Não é um dever. Não, a pressão toda é, se você não é dizimista, você vai ser amaldiçoado, você está roubando Deus, você é uma pessoa que está em rebeldia, e se não é dizimista e não tem o seu nome lá conferido no dízimo, você não pode exercer certos cargos. Então, dizer que não é uma sã doutrina, considerado sã doutrina, pode dizer. Mas o que a prática mostra? O que a prática revela? Quando uma irmã da Assembleia de Deus tradicional, que hoje já mudou a Assembleia de Deus, quando ela usava calça, ela era repreendida, era costume. As Assembleias de Deus nos Estados Unidos sempre usaram calça, maquiagem e cortaram cabelo, as mulheres, e usaram bijuteria. Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Quando a Igreja Assembleia de Deus começou no Brasil, a liderança daqui, lá no início, no Belém do Pará, determinou que estas coisas eram mundanas e as irmãs não deveriam usar, se usassem seriam repreendidas, seriam disciplinadas e depois afastadas da igreja, se cortasse cabelo e tal. Eles afirmam que é costume, mas só que esse costume foi elevado à sã doutrina, porque se a pessoa não pratica, ela é expulsa da igreja. Ora, no Novo Testamento, alguém pode ser expulso da igreja por conta do quê? Se ele for rebelde ao quê? Se ele for contra a sã doutrina. Eu não posso. Você tem autorização? Alguém tem autorização bíblica para expulsar uma irmã se ela decide usar preto a vida dela inteira? Não. Se o irmão quiser usar terno todos os cultos, alguém pode dizer que ele está em pecado? Não. Ele tem que estar apenas bem vestido. Se ele quiser usar uma camisa polo branca a vida inteira, ele pode? Pode. Agora, se ele começar a dizer que só vai para o céu quem usa camisa polo branca, só vai para o céu quem usa terno, aí ele está querendo levar um critério pessoal a status de sã doutrina, porque sã doutrina ela é de caráter geral, ela não tem etnia, ela não tem tempo e ela não tem lugar. Sã doutrina é sã doutrina até Jesus voltar, ponto final. Agora, os outros conceitos, eles são conceitos variáveis, são conceitos que há situações em que numa cultura isso pode, em outra não. E aí deve-se usar modéstia e bom senso para não ferir as pessoas.
E aí há um grande erro doutrinário no mundo evangélico. Então, quando eu estudo com alguém, eu levo ela racionalmente, por meio de exemplos, a entender que, embora seja afirmado que é um costume, a prática ela demonstra que aquele costume foi elevado a status de sã doutrina, porque se uma pessoa não corresponde, ela é expulsa da igreja. As atitudes são atitudes de como se ela estivesse pecando contra a sã doutrina. Entendeu? Então, dizer é uma coisa, é que nem Paulo Maluf, eu não estou brincando, é verdade. Paulo Maluf, no estado de São Paulo, na época, vários anos atrás, foi filmado ele lá na Suíça assinando um cheque, né? As autoridades tiveram acesso à filmagem, mostraram para ele o que ele estava fazendo na Suíça, assinando um cheque lá de uma conta fantasma, na época, e ele disse, este não sou eu. Este não sou eu. É assim que é. Então, a pessoa nega, mas a evidência está ali, o fato está ali. Então, não adianta negar. Entende o ponto? Então, é uma questão de consciência. Espero ter ajudado. Verdade. É isso que eu digo. Entendi, irmão. Se ela vai aceitar ou não, é com ela. Mas, assim, dizer é uma coisa. Isso é mesmo. Né? Fazer é outra. Bacana, então. Obrigado. Abraço. Lá? Temos mais 10 minutinhos, mais 5, 7. O Alex tem o meu irmão Humberto e o Cláudio Félix. Aí eu não sei se ainda vai dar para abrir para mais alguém. Não, tem irmão que já falou querendo falar. Só os dois. É o Humberto. Tá, então o irmão João Verdun. Boa noite, irmãos. Irmãos, eu estou dando graças a Deus pelo estudo, né, e pela oportunidade que nós estamos tendo, né, por esses estudos online, né, porque anteriormente a esses estudos a gente não tinha esse acesso, né, à palavra de Deus, ao ensino, a esse aprofundamento das Escrituras, e muitos irmãos que estavam fazendo, né, eles simplesmente se debruçavam sobre rádios evangélicas e ficava escutando as pregações deles lá. Aí, com o tempo, aquilo ia sedimentando na cabeça dos irmãos. Daqui a pouco o irmão está pentecostal, com pensamentos pentecostais, né? Foram influenciados, né? De tanto escutar aquilo, se deixaram influenciar. Aí a conversa surge na igreja. Não, isso aqui é assim assado, está errado. Irmão, onde foi que você escutou isso, irmão? Isso é errado. Né? Não, eu penso que é assim. Mas não é que ele pensa que é assim, é que ele escutou mediante essas rádios evangélicas, né? Mas isso não tem fundamento. A gente pergunta, mas onde é que está nas Escrituras, irmão, que você viu, né, que é assim? Onde é que tem esse ensino nas Escrituras? Não sabe dizer. Não diz, não encontra. Né? Porque não tem. Né? Tudo é a influência do mundo evangélico, porque eles fazem como você disse, Alex. É os usos e costumes que eleva a doutrina, né, ao status de doutrina, e vão exigindo, né, e manipulando os membros da igreja, né, como eles querem lá. Né? Não tem nas Escrituras. Mas, graças a Deus, né, hoje em dia, né, esses problemas eles têm sido reduzidos, né, porque assim, o acesso a essas aulas online realmente são maravilhosos. Né? Amém. Os irmãos têm inculcado a palavra de Deus na cabeça, têm aprendido, né, e têm amadurecido. Graças a Deus. Só isso mesmo. Obrigado, Obrigado, Humberto. Quem era o outro? Ok, irmão. Obrigado, Alex, né, por toda a orientação aí. É só mesmo para complementar o que os irmãos têm falado, né? A questão da sã doutrina. Quando a gente vai olhar o que realmente deixava a igreja primitiva firme, fiel, era a questão do ensino. O ensino, a doutrina dos apóstolos, né? Isso realmente fazia com que eles viessem a ser fiel. Quando eu me congreguei, quando eu comecei a conhecer a Igreja de Cristo, antes eu tinha passado por algumas denominações e tal, mas foi na Igreja de Cristo que eu realmente tomei a decisão por conta da doutrina. Sim. Mas é interessante que uma das coisas que, na época, até alguns irmãos americanos que estavam aqui em Fortaleza, mais falavam é que nós deveríamos influenciar as denominações. E eu fui crescendo com essa mente, de realmente influenciar as denominações. Só que, passando o tempo, as denominações é que estão influenciando a Igreja de Cristo. E, assim,
é muito pesar, tem me deixado muito triste a atitude, você até mencionou aí, realmente, de lideranças, homens que estão na frente e são influenciados, porque o Rogério falou muito bem, existe muito a questão do achismo. Eu tenho visto também que até irmãos mesmo, aqui que têm saído para realmente conhecer mais sobre a teologia, até mesmo do Ebenezer, quando termine tudo, acaba realmente se desviando também, em termos de doutrina, em termos de costume, em termos de adoração. Antes não adorava com instrumento musical, hoje já pode, está tudo bem, só que não está. Para concluir, se ficarmos firmes na doutrina, com certeza, nós vamos ser fiéis e não vamos desviar, não, de maneira nenhuma. Obrigado, irmão. Eu que agradeço pelos comentários, né? Esse é o ponto, meus irmãos. Nós aqui não estamos para defender nossas posições, porque a casa não é nossa. A casa é do Pai. Tudo que a gente quiser saber é simples. Vai no Novo Testamento e veja o que a palavra diz. Aí você está seguro. Seguro. O que passar disso, esses achismos, né? Todas essas ideologias e tal, são coisas que, onde passam, o resultado tem sido divisão. Agora, eu queria só dar um alerta para todos nós aqui. Desde quando a igreja começou, eu diria até antes mesmo dela começar na terra, lá em Jerusalém, né, no Pentecostes, o dono dela, Jesus, já havia falado sobre o futuro da igreja, no sentido de desvios, escândalos, de problemas de fé. Não é? Ele chegou a dizer, por exemplo, quando vier o Filho do Homem, será que ele vai, por acaso, encontrar ainda fé na terra? Ele disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. O que significa esses chamados aí? Né? Então, quando a igreja começa, nós vamos ver depois, a partir de Atos, ali nas cartas, as previsões que os apóstolos fizeram sobre a própria igreja. Lembra lá em Atos, Atos 19, quando Paulo está em Mileto e chama os presbíteros de Éfeso, diz para ele, olha, do vosso meio sairão lobos vorazes aí, ferozes, né? Pedro falou que iam mercadejar a palavra. Essas falas são tão atuais e foram faladas há tanto tempo. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, meus irmãos. Não olhem para a igreja não é o foco, não é o foco. A igreja não é a causa, a igreja é a consequência. A causa ainda é Jesus. Então, eu tenho trabalhado com congregações desde 1999, 2000, com dificuldades nas lideranças e algumas que tiveram divisões. Então, eu estou falando de algo que desde ali do início do ano 2000 para cá, as congregações que eu tenho passado são congregações que tiveram que ser amadurecidas novamente, tratadas, trabalhadas por conta de desestruturação e de divisões nas igrejas, ok? Então, falar com segurança é quando você usa a palavra de Cristo, a verdade. E a orientação é foque isso. Porque se a gente tirar o foco disso, mais do que nunca, nós vamos ficar desmotivados e reclamando da tempestade. Porque é um problema. Isso nos afeta, é verdade, nos afeta. Mas não é novidade. É só ler o Novo Testamento e ver que as divisões já começaram lá, nas barbas dos apóstolos. Ok? Então não é algo novo para nós. É triste, mas não é novo. Então, o que eu e você fazemos? A gente continua olhando para Jesus, para a palavra dele e fazendo a nossa parte. Naquele dia, quando você estiver na frente do Senhor, não vai ter igreja para te defender, não vai ter igreja para bater nas costas de Jesus, nem pastor, nem autoridade de ninguém para dizer, deixa entrar, que é amigo meu. Não. Você e eu vamos responder por nossas vidas. A igreja ela tem um papel
nas nossas vidas, tem um papel de nos ajudar na jornada e de levar a palavra para os de fora, mas ela não salva. Ela não tem esse poder. Nós podemos estar na igreja e não irmos para o céu, se essa estadia não é um ser igreja, é apenas um estar igreja. A gente deve ser igreja, apesar de tudo isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço grande aí, Marli. Muito bom ver você aqui, que Deus te abençoe. Esses irmãos queridos, né? O Rodrigo aí, o Humberto. Nossa, né? Obrigado, a Melissa. A gente compartilhar isso é muito bom. Eu sou muito grato a Deus por ele nos usar. Os seus Seu Alex, posso falar, seu Alex? Oi, Sandra, querida. Pode? Já estamos nos finalmente. Pode sim. Eu sei, querido, eu só quero dizer que assim, nós somos privilegiados na nossa igreja, nós, sim, comunidade, nós somos privilegiados de ter seu Alex na nossa vida, nos ensinando, nos dando essas aulas que nos fortalecem, sabe? Por mais que a gente leia a Bíblia, por mais que fica lendo e lendo e lendo, o Senhor, para nós, é uma direção, sabe? Eu me sinto assim, cada vez que eu tenho aula com o Senhor, eu me sinto forte, eu me sinto assim, que eu aprendi alguma coisa. Então, assim, muito obrigada. Que Jesus abençoe o senhor com muito tempo na vida, que dê muita saúde para o senhor. O senhor está proibido de ficar doente. Isso é recíproco, viu, minha irmã querida? É proibido de ficar doente. O senhor tem que ter saúde. Eu tenho muito prazer no Senhor de estar hoje servindo a Deus, a Jesus, na congregação, na igreja em Florianópolis. Amém, Jesus. Mas glória também, a Deus, o Senhor. Mas também como foi em Arthur Nogueira, uma igreja amada e querida, como também foi em São Bernardo, em Campinas, como foi também lá em São Domingos, né? Em Guarulhos, em Porto Alegre, então, pronto. na igreja da Agronômica, nas congregações que eu já passei. O senhor exala o amor de Cristo, o senhor exala o que nós precisamos aprender, o senhor exala para a gente. Mas então, eu sou ali é um espetáculo. sou homem muito também, obrigada. É a pura verdade. Obrigado, a pura verdade. obrigado. Obrigada mesmo, obrigada mesmo. Eu agradeço, então. Que Deus abençoe, mas a glória e honra é dele. É tudo por causa dele. Amém, Jesus. Ele me conhece, tá bom? Então, amém. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Quarta-feira, junto de novo. Foi um bate-papo legal, foi bem eclético hoje. Viu? Amém, amém. Tchau, Virginia. Tchau, Rogério, Peterson, Deus, Sabrina. Oi, Mar. Deus abençoe. Reinaldo. Boa noite, Alex. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, Wilson. Alex. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Abraço, Alex. Amém. Paulo, valeu. Obrigado, Alex. Graça e paz para todos. Excelente aula. Boa noite a todos. Boa noite. Amém. Jesus, glória. Ore por nós aqui no Sul, Alex. Amém. Sempre oro por todos. 3, 2, amém. Tchau. Boa noite.